Boa noite e paz. Tudo bem? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Os que nos visitam, fiquem à vontade em nosso meio. Glória a Deus pela sua vida. Os que são da casa, que Deus possa falar com vocês essa noite de uma maneira especial. Amém? Quem está disposto a ouvir a voz de Deus, dê um sinal assim para Ele. Amém. Glória a Deus. Eu preparei um tema. Às vezes eles colocam, às vezes não, mas não importa. Quero conversar com vocês hoje sobre uma preocupação que eu tenho de algo que acontece na vida de todo mundo. E também eu queria aproveitar para pedir perdão para muitos, talvez, porque em algum momento talvez me falte compreensão para o comportamento de muitas pessoas, e por falta dessa compreensão talvez eu seja às vezes até violento demais na forma de me posicionar. Sobre o que eu quero falar hoje, que era esse perigo de a gente não se tornar um preso por conta da nossa acomodação. E às vezes a gente se acomoda na vida e fica prisioneiro dessa acomodação. E esse tema nasceu no meu coração porque na verdade é um reflexo da minha vida. E como eu nunca fui acomodado em nada, nunca me acomodei, tudo na minha vida foi muito precoce, muito rápido e muito intenso. E não me lembro de ter ficado um tempo parado. Quando eu conheci Jesus de uma forma muito intensa, através da cura da minha filha. E naquele tempo, eu devia ter 20 e poucos anos, eu tomei uma decisão, porque o que ele fez foi muito intenso na vida da minha filha. E eu fiz uma escolha, eu falei, eu não vou me acomodar, eu vou servir esse Deus todos os dias na minha vida. E aí eu fui para a igreja e comecei a servir na igreja, mas chegou um momento para mim que a igreja estava muito acomodada, e aí eu saí da estrutura da igreja. Nessa época eu congregava na igreja do pastor Edson Tedesco, que já esteve aqui, já ministrou aqui, muitos talvez conheceram. Mas eu fiquei incomodado com a acomodação da igreja, com o perdido. E aí eu resolvi sair da estrutura da igreja do Evangelho Quadrangular e fui ser igreja com moradores de rua, porque eu achava que aquela onda de ser crente fim de semana era muito pouco. Eu via um povo acomodado, e eu sempre tive isso dentro de mim. O Espírito Santo me trouxe à tona e falou: Júlio, compartilhe um pouco mais daquilo que você viveu. E eu tenho dito para vocês aqui, amados, eu não sei ministrar uma palavra que eu ainda não tenha experimentado, eu não sei pregar algo que eu não tenha vivido, porque eu entendo que isso é hipocrisia. Eu nunca me acomodei, fui ser igreja fora da igreja, e de lá para cá sempre me movimentando. No trabalho eu nunca fui acomodado, nem na minha casa eu não sei ser acomodado. Eu não sei o que é um sábado à tarde dormir. Eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. É não ser acomodado. Hoje eu tinha tudo para descansar de tarde, dormir. Desculpa, trabalho de segunda a sexta, 10, 12 horas por dia. Já tinha até direito de descansar à tarde. E aí eu, depois do almoço, estava no carro, no estacionamento da farmácia, esperando a Cláudia. O Júnior estava comigo no carro, ficamos lá. Daqui a pouco deu aquele silencinho, eu percebi um demônio chamado Guati, querendo agarrar minhas costas. Começou a dar uma soneirinha.
Olhei para o Júlio, ele estava com o olho fechado, olhei para o retrovisor, também estava quase desmaiando. Falei, cara, eu não vou dormir de tarde. Eu rejeito isso. Aí nós íamos jogar bola com o pessoal, não deu certo. Eu falei, vamos malhar, vamos suar, vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer. Ele falou, tô dentro, sou parceiro. E à tarde, ao invés de ficar dormindo, nós ficamos tendo um tempo, fazendo exercício. Aí chegou mais um irmão, chegou outro irmão. E quando vimos, eu fiquei quieto ali naquela hora, mas quando vimos, nós estávamos os quatro falando a respeito do reino de Deus. E eu ministrando a vida do outro. E eu louvo a Deus, porque Ele colocou em mim essa natureza de não ser acomodado. Eu fiquei um período, quando voltei do campo missionário, eu fiquei 8 meses desempregado, 8 meses sem emprego, procurando emprego todos os dias. Não arrumava. Eu não tinha emprego, sabe o que eu fazia? Eu limpava a casa. Mas depois que a casa estava toda limpa, eu arrumava alguma coisa para limpar na casa. Chegou ao ponto de um dia eu entrar no banheiro e achar que os rejuntes dos azulejos do banheiro estavam um pouquinho sujos. Gastei 4 escovas de dente velho lavando os rejuntes do banheiro, porque eu não queria ficar parado. E hoje eu entendo que isso é uma liberação de Deus sobre a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês, porque talvez eu seja uma exceção nessa geração, uma exceção. Outro cara como eu, chegando aonde eu cheguei hoje, com 45 anos de idade, na minha profissão, na minha posição, nas minhas influências, de gente que gostaria de andar perto de mim, que eu poderia fazer uso disso, que muita gente faz. Eu não precisaria estar aqui conversando com vocês, não precisaria disso. Eu não ganho salário para estar aqui. Eu não ganho um centavo da igreja estrutura, embora tudo que eu tenho foi meu pai que me deu, mas a igreja estrutura não me dá um centavo. Se eu estou aqui falando com vocês é porque eu não sou acomodado. Eu podia estar no cinema essa hora com a minha esposa, jantando, fazendo alguma coisa, mas eu estou desde as 8h15 da manhã cultuando ao Senhor para essa hora liberar sobre a vida de vocês alguma coisa. Essa mensagem começou às 8h15 da manhã. Alguns irmãos tentaram falar comigo 10 horas, 11 horas. Eu só deixo uma resposta automática do meu celular: não posso falar agora, estou no momento de consagração. E eu podia muito bem estar acomodado com o meu emprego, com o meu salário, com a minha posição, adorando o meu carro, lavando ele, passando o pneu pretinho de manhã, gastando a manhã inteira lavando o carro, brilhando. E eu queria compartilhar com vocês, porque existe um perigo muito grande das pessoas se acomodarem na vida. E essa acomodação, ela também se torna espiritual na minha vida com Deus. Então o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre o perigo que existe de a gente se acomodar. Vocês estão numa igreja confortável, vocês têm acesso ao banheiro, um bom som. Muitos de vocês que eu conheço e lembro aonde vocês estavam, da onde vocês saíram e onde estão hoje. Muitos de vocês eu vi chorando, desesperado. Muitos de vocês eu vi sem ter o que têm e sem ser o que são há um tempo atrás. Muitos de vocês eu tenho visto Deus abençoar rica, abundante e poderosamente. Casamentos restaurados, relacionamentos de pais e filhos. Muitos de vocês que antes eram desacreditados e hoje têm crédito, que um dia não tinham esperança e hoje estão aqui cheios dela.
cenário perfeito para que se produza em série uma geração de acomodados. O povo mais acomodado da face da terra também é o povo mais abençoado da face da terra. E essa noite o Espírito Santo quer liberar sobre a vida de vocês um aviso, liberar sobre a vida de vocês uma voz, para que vocês despertem e não façam parte dessa geração de acomodados. Eu creio absolutamente que Jesus abriu os céus desse lugar hoje. Eu creio absolutamente que Ele está aqui. Eu não sei você, mas eu tenho sentido a presença dEle. Desde o momento que eu entrei, parei ali e tenho sentido a presença dEle. Durante a adoração, no momento em que a Amanda abriu o culto, no momento em que o Léo esteve aqui fazendo as ofertas, eu pude ver o Espírito Santo de Deus se movendo através da vida dessas pessoas. E quando Ele está no lugar, Ele despedaça o céu de bronze, Ele abre os céus, Ele libera uma voz. Agora a questão toda é: vocês como indivíduos aceitaram ouvir essa voz ou não? Eu quero dizer para vocês, amados, que a minha vida vai continuar, não mais a mesma, porque a minha oração é: eu não quero ser amanhã como eu fui hoje, eu preciso ser melhor. Mas a minha vida continua, e a de vocês também vai continuar. É preciso chegar um tempo, amados, em que vocês precisam ter consciência das escolhas de vocês. É preciso chegar um tempo que vocês tenham consciência, às vezes, do jeito como vocês vivem, veem as coisas de um mundo e se relacionam com as coisas, com o mundo e com as pessoas. E é preciso que chegue um tempo que a sua consciência admita que alguns dos seus posicionamentos são equivocados, tolos, medíocres, e que é necessário um posicionamento, uma mudança. Nós não podemos morrer como nascemos. Nós precisamos de uma evolução. Nós precisamos de um amadurecimento. Nós precisamos de um crescimento. E a acomodação nos impede de crescer, de amadurecer e de conhecer realmente quem é Jesus, porque os imaturos não conhecem a realidade de Cristo. Os acomodados não conhecem as bonanças que existem sobre a realidade da nova criatura. Não conhecem. Às vezes tem uma bênção aqui, outra bênção ali. Às vezes você resolveu a sua situação, talvez financeira, você tem até uma base, uma certa segurança, e agora você se estriba na sua condição financeira, se estriba no seu carro que você conquistou, na sua casa, você confia na sua poupança, e esquece de que tudo isso sem Cristo é nada. É nada. Eu quero liberar sobre vocês hoje uma palavra acerca de você não se tornar um acomodado. Amém? Quem está comigo? Glória a Deus. Mas antes, vamos nos colocar em adoração uma vez mais. Para que Deus vá convencendo você. Se alguma frase que eu falei até aqui confrontou você, irritou você, ou mexeu com você de uma maneira que você não se sente confortável, saiba que isso
é uma manifestação do inimigo na sua vida. Vamos adorar a Deus, porque eu preciso que você receba essa palavra. Eu preciso que você ouça a voz de Deus. Eu não posso deixar que você seja contaminado por circunstâncias, situações, emoções, sentimentos dessa terra, e não receba isso que Deus tem de tão precioso para a sua vida essa noite. Por isso vamos nos colocar em adoração, para que toda espécie de mal que possa estar entre nós seja dissipada, e que nenhum espírito maligno venha roubar a semente, tornar o coração endurecido, pedregoso ou espinhoso, a ponto de que a semente não arrume a profundidade que ela precisa para gerar um fruto na sua vida. Essa palavra precisa gerar algum fruto na sua vida. Por isso vamos adorar ao Senhor, nos expor em adoração a Ele, nos ofertar como sacrifício vivo, para que nenhum mal impeça que essa palavra gere frutos na vida de todos nós essa noite. Aleluia.
Se a tua voz fala o meu coração, me dá a direção, me guia pelo caminho que está em teu coração, me pega minha mão e me leva junto a ti, Senhor. Sim, quero Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui. Fale conosco, Senhor. Que não seja eu, Deus, mas o teu Espírito nos ministrando, Senhor. Senhor, eu não quero e não preciso ser reconhecido, Deus querido, por ninguém, Deus, como um pregador que tem uma palavra assim ou assado, Pai. Eu quero simplesmente ser a tua voz nessa geração, Pai. Eu simplesmente, Deus, não quero me corromper, oh Pai, para que o Senhor possa me usar, Deus, da forma como o Senhor quer. Essa noite, Deus, eu quero ser o seu atalaia, eu quero ser, Deus, um instrumento em tuas mãos. Tudo que eu quero e preciso, oh Pai querido, é ser uma ferramenta eficaz nas tuas mãos, oh Pai. Eu preciso cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou, oh Pai. Tudo que eu tenho é a minha voz, oh Pai. Tudo que eu tenho é a minha voz nessa geração, oh Deus, e eu não quero ser mais uma voz nessa geração, oh Pai. Eu quero ser um instrumento, oh Deus querido, que ao abrir a boca fala aquilo que o teu Espírito quer que seja dito. Eu não quero pregar a mim mesmo e não quero pregar as vaidades desta terra, mas eu quero tão somente, oh Deus querido, ser aquela voz, oh Pai, que nos convence da nossa situação e que nos provoca a termos mudanças em nossas vidas, Pai. Eu quero ser a voz responsável, ó Deus querido, para ativar, ó Deus, uma geração que não se acomoda, uma geração que não se acomoda, ó Pai querido, com as circunstâncias confortáveis que o Senhor mesmo nos colocou, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas, porque o Senhor muda a nossa história, porque o Senhor fez coisas por nós, ó Pai querido, tremendas e maravilhosas, porque nós já não somos mais quem éramos, e tudo isso é por sua causa. Eu quero ser a voz, ó Pai, que ativa aqueles que querem fazer valer a pena todo o teu sacrifício por nós. Eu quero ser a voz, ó Pai querido, que provoca uma geração, ó Deus, a retribuir tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Retribuir através das nossas vidas, retribuir através das nossas escolhas, retribuir através das nossas atitudes, da nossa forma de pensar, olhar, de falar e ouvir. Retribuir o Senhor de tal maneira que nós possamos alegrar ao Senhor. Eu quero ser a voz daquele, ó Deus, que ativa uma geração que alegra ao Senhor. E mesmo quando alegramos ao Senhor, a recompensa é a nossa, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor será a nossa força. E se formos fortes, nós nos sujeitaremos à tua palavra, resistiremos o diabo e ele fugirá de nós. Será, Pai? Será que ele tem fugido de nós? Ou será, Pai, que ele não tem acordado do nosso lado todos os dias? Ou será que ele não tem se deitado conosco todas as noites? Ou será que ele não está conosco no carro quando estamos ali em pensamentos que não são lícitos? Ou será que ele não está conosco quando nos sentamos em frente ao computador ou de frente para o celular?
será que Ele tem fugido de nós, Pai? Tu bem o sabes, porque há no Senhor atributos como a onipotência, a onisciência e a onipresença, e o Senhor sabe. E tudo que o inimigo das nossas almas quer, um povo dentro da igreja e acomodado, confortável em seus pecados, confortável em suas meninices, confortável em suas birras, confortável na igreja sem conversar com outros irmãos, confortável na igreja com o coração rebelde, confortável na igreja em desobediência e desonra, confortável na igreja sem viver santidade. Tudo que Ele quer é um povo dentro da igreja, acomodado. Por isso, Pai, fale conosco essa noite, Senhor. É uma mensagem tão breve e que mereceria, Deus, tanto tempo de meditação nela. Nós temos lutado, Pai, para falar menos, torcendo para que o Teu rebanho viva mais. Por isso, Pai, libere sobre nós uma porção essa noite. Em nome de Jesus, Deus. Precisamos de Ti. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto que eu quero usar com vocês está lá no livro de Amós. Por gentileza, se vocês puderem projetar Amós capítulo 6 na NVI, que eu não preciso ler lá, eu leio aqui. Amós capítulo 6, verso 1 em diante, diz assim. Se você não trouxe Bíblia, o telão está ali para você acompanhar a leitura. Diz assim: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate, e em seguida desçam a Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus dois reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor, pois o Senhor deu a ordem e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois?
mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? A palavra do Senhor, o Deus dos exércitos: farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela a oprimirá desde Lebo-Amate até o vale da Arabá. Amém? Palavra do Senhor. Talvez você não entendeu muito bem essa leitura. Talvez vocês, por serem jovens, ainda que essa não seja uma boa justificativa, mas não têm intimidade com a palavra, não entendem muito bem o que a palavra diz. O Espírito vai revelar para mim e para você algumas coisas dessa leitura de Amós. Talvez você entenda que Amós é difícil de se compreender. Talvez você nunca tenha lido Amós. Mas Amós é um pastor, é um tipo de profeta que foi usado por Deus de uma forma muito tremenda, com o único propósito: avisar o povo de Israel sobre a sua conduta. O encargo que havia sobre Amós era apontar para Israel os caminhos que eles estavam trilhando, alertar Israel sobre o perigo do tipo de vida que eles estavam vivendo. Ele não está pregando para gentios. Amós não é um pastor de gentios, não é um profeta para gentios. Amós, ele está falando com a casa do Senhor. Amós, ele está falando com o povo de Deus, o povo de Sião. Ele diz: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. Se fosse os dias de hoje, ele diz: ai de vocês que vivem tranquilos na igreja. Amós, ao contrário de muitos outros profetas, não estudou para ser sacerdote. Amós, ele era um pastor que não era pastor de ovelhas. O ofício de Amós era ser catador de frutas. Amós era um cara que colhia frutas, mas foi chamado para o Senhor, e o encargo dele era apontar diretamente, colocar luz sobre os caminhos que Israel estava andando. Por essa razão, Amós era muito impopular. Por essa razão, as palavras de Amós causavam muita irritação no povo de Israel. Então nós precisamos primeiro entender quem era Amós. Amós era um cara que não estava preocupado com o que iam dizer dele, com o que iam pensar dele. Amós não tinha um ofício pastoral, ele não vivia da igreja. Amós vivia de colher frutas, mas ele tinha sobre ele uma ousadia de apontar com autoridade. Se você ler novamente o capítulo 6, você vai ver que ele não está economizando e não está sendo politicamente correto e não está sendo polido nas suas palavras. Ele está falando claramente, está dizendo: ai de vocês. Ele não chegou a dizer assim: olha, vejam bem, amados irmãos, conservos do Senhor. Está dizendo: ai de vocês que habitam esse ano. Ele não fica de conversinha. Amós, ele alerta, porque o encargo de Deus sobre a vida dele é que as pessoas compreendam os seus caminhos, compreendam, Israel, que vocês estão acomodados naquilo que Deus fez para vocês, e por conta dessa acomodação vocês estão se distanciando do propósito de Deus para com Israel. Vocês estão se distanciando do propósito de Deus para com o povo dele. Amós, ele tinha esse perfil, ele tinha essa característica. Ele era um cara que recebia de Deus e ia lá e entregava para a igreja. Ele não estudou para ser pastor, ele não teve uma formação sacerdotal. As mensagens dele eram puramente, divinamente reveladas por Deus. Por isso ele era tão impopular. Ele só falava o que Deus mandava falar. E vendo Amós, eu enxergo muito bem o
retrato de um povo que naquela época se mostrava um povo pecador e que não dava importância às advertências divinas. E hoje em dia nós vemos, infelizmente, muito crente que ouve a palavra, recebe a palavra, ouve a advertência, e exatamente como esse povo não dá ouvidos para as advertências divinas. E por não dar ouvidos para as advertências divinas, infelizmente, mais dia, menos dia, experimentarão a ruína do Senhor, a ira do Senhor. Ah, pastor, mas Deus não é amor? Sim. Um dos atributos de Deus é amor, outro atributo de Deus é misericórdia, mas existe um terceiro atributo de Deus que é justiça. E aqueles que ouvem as advertências do Senhor, mas não dão ouvidos a ela, não poderão, no dia do julgamento, no grande trono branco, dizer: Senhor, mas eu não sabia. Ele vai dizer: você sabia, eu adverti e você não quis ouvir. Porque uma coisa é eu viver no tempo da ignorância, a misericórdia de Deus nos sustenta. Outra coisa é eu conhecer, é eu ser advertido, eu não ser mais ignorante em relação àquilo. Aí então sai o chapéu da misericórdia e entra o chapéu da justiça. E depois que você perde tudo aquilo que você conquistou e confiou nisso, não adianta dizer: Senhor, onde o Senhor estava? Eu perdi tudo. Pessoas que amavam sua casa, idolatravam sua casa, e agora, enquanto não tinham casa, viviam na igreja pedindo para Deus abençoar uma casa, para Deus dar uma casa, e Deus dá uma casa. A pessoa deixou de ir na igreja porque agora tem que cuidar da casa dela. Aí do nada vem um curto-circuito e pega fogo em toda a casa. Senhor, onde o Senhor estava? Justiça. Deus não é otário para eu e você fazer birra com Ele, fazer coisinha com Ele, fazer maninha com Ele. Deus é amor, misericórdia, mas é justiça. E eu prefiro viver debaixo da justiça dele. Eu não quero ser um infante, eu não quero ser um juvenil, eu não quero ser um menino para ficar vivendo somente da misericórdia de Deus. Eu preciso da justiça, porque junto com a justiça dele vem uma série de outras benfeitorias para mim e para você. Mas quando fala em justiça de Deus, muito crente foge e corre, porque sabe que estão sendo injustos com aquele Deus que enviou o próprio Filho para que eu e você estivéssemos aqui. Nós nos esquecemos que Jesus morreu por nós. Nós nos esquecemos do sacrifício de Cristo. Muitas vezes, como crente, nós não estamos nem aí para Jesus. Muitas vezes, como crentes, nós não sentimos o que Jesus sentiu, porque nós vivemos uma vida egoísta, em cima das nossas vontades, em cima dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, e nos esquecemos que o Filho do Altíssimo se fez carne e homem para estar nessa terra mal, nessa terra de injustiças, e morreu com um único objetivo: para que eu e você vivêssemos. Pagou a dívida que era minha e sua. Se eventualmente você tiver uma dívida muito grande, 10 mil reais, 20 ou 30 mil reais, e chegasse lá uma pessoa e dissesse assim: você tem uma dívida? Sim, eu tenho uma dívida e eu não consigo pagar ela. Eu ganho um salário mínimo, eu não consigo pagar esses 30 mil reais, nunca vou conseguir pagar isso. E essa pessoa dissesse assim: ok, então eu vou pagar a sua dívida. Onde você deve? Eu devo ali naquele banco. E aquela pessoa vai lá naquele banco e paga a sua dívida. Sabe o que você ia fazer? Provavelmente você seria grato àquela pessoa, você queria estar perto daquela pessoa, você queria estar na casa dela, você está querendo servir ela. O que eu posso fazer por você? Eu quero te ajudar, você me ajudou tanto. Você pagou minha dívida.
só faria isso porque a gente vê aquela pessoa. Mas eu e você tínhamos uma dívida. Jesus veio para cá e perguntou: qual é a sua dívida? A minha dívida é o meu pecado. Jesus disse assim: eu vou pagar a sua dívida. Aonde eu posso pagar a sua dívida? E eu e você dissemos para ele naquela cruz: fomos eu e vocês que levamos Jesus para a cruz. E todos os dias, quando ficamos de meninice, todos os dias, quando ficamos de birra, todas as nossas birras, todas as nossas meninices, todos os nossos pecados, todas as coisinhas idiotas que fazemos, é como se estivéssemos junto com aquele povo, gritando e confundindo a cabeça de Pilatos, dizendo: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos mudar. Eu não quero ficar aqui fazendo igreja. Eu não quero ficar aqui vivendo de culto. E não quero que vocês vivam disso. Sabe, tem que ser lá na minha casa, na sua casa, na padaria, no trabalho, na escola. É ali, meus irmãos. É ali que nós temos que fazer valer o sacrifício dele na cruz por nós. É ali que nós temos que fazer valer Jesus ter morrido por nós. Começa na nossa casa, começa na nossa família, no nosso trabalho, sendo exemplo, dando testemunho, fazendo a diferença. É ali. Mas vir para a igreja é muito confortável. Nós vemos aqui Amós retratando, revelando um caráter, um tipo de gente que não dava a mínima importância às advertências de Deus. No versículo 2 e 3, nós percebemos que eles colocam a sua confiança em seus altos privilégios. Nós vemos ali claramente no versículo 2 e 3, quando ele diz assim: vão até Alné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate, e em seguida desçam até a Gade e depois a Filístia. São elas melhores do que os seus dois reinos. Ele estava falando dos dois reinos, Judá e Israel. O território delas é maior do que o de vocês. Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Eles, quando diz aqui, olhem para ela, olhem para Amate, depois vão até Gade. Eles estão dizendo de exemplos de cidades que também um dia estavam vivendo altos privilégios, mas foram destruídas, queimadas, destruídas ao fogo. Ele está dizendo: vão lá e olhem esses caras. Vocês estão se segurando nos seus privilégios, porque esse momento que Israel vivia era um momento bom. Eles estavam numa boa fase. Eles olhavam todos e diziam: que fase, hein, velho? Nossa! E ele está dizendo: vocês estão se sustentando, se assegurando na sua situação, porque hoje você tem um carro bom, porque hoje você tem a sua casa, porque você tem o seu emprego, porque você tem o tênis que você tanto queria, agora anda vestido como sempre queria andar, tem aquele bonezinho maluco de marca, fera, doido. Finalmente compraram aquela calça branca bonita que queriam comprar, aquela sandália. Vocês acham que esses privilégios asseguram a vocês alguma coisa? Estavam confiando nesses privilégios. Amós revela isso, que os caras estavam totalmente confiantes em seus privilégios e também estavam confiantes no poder que havia sobre eles. Lá no versículo 13 nos revela isso, quando diz assim: vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força?
sustentando, se garantindo nos seus privilégios e no poder que havia sobre o povo. Pô, mas não estou aí bem? Estou me garantindo? Se for para mim, diz que eu não estou, que eu estou pregando agora, ligo mais tarde. É lá na porta, alguém quer entrar. É campainha. Eu fazia isso quando era pequeno, apertava e saia correndo, estou pagando. Eles colocavam a sua confiança nesses altos privilégios. Nós vemos no versículo 4 a 6, eles totalmente viciados em seus prazeres. Totalmente viciados em seus prazeres. Versículo 4 a 6 revela que eles estavam totalmente pirados, enredados, estavam totalmente encantados pelos seus prazeres. Diz assim: vocês se deitam em camas de marfim. Cara, tem noção de uma cama de marfim? É top o negócio. Eles estavam viciados nisso. Pô, dorme numa cama qualquer coisa. Mas não, eles queriam cama de marfim. Eles queriam o melhor. Eles não se contentavam. Eles não se contentavam. E hoje existem igrejas que estão assim, não se contentam. Eu não sei, estou achando esse tempo, precisamos de um mezanino, precisamos de algo maior. Precisamos, não, microfone preto, não tem como um microfone dourado para mim, porque o ouro, o dom da prata do ouro. Não. Fui numa igreja na Colômbia com 30 mil pessoas. A pastora, quando pegou o microfone dela era de ouro. Fomos lá para ficar 4 dias, eu e minha filha, no encontro de avivamento. Ficamos 4 horas. Antecipamos o voo e voltamos para o Brasil. Dissemos: isso, Deus não está nisso. 30 mil pessoas dentro da igreja. A impressão que dá é isso, que hoje em dia, se os templos forem grandes, se as igrejas estiverem lotadas, isso é sinônimo de sucesso. Aí então precisamos ter camas de marfim, aí precisamos de mais, e precisamos de mais, e parece que quanto mais tem, mais o povo vem. Talvez se o nosso chão fosse de marfim, dos domingos à noite o templo estaria cheio. Olha aquela igreja de marfim. Por que vocês acham que o tal ministério aí fez eu construir uma igreja com marfim vindo de Israel? Que o povo vai dar porque estão viciados nestas coisas terrenas, nos seus próprios prazeres. Eles estavam viciados nisso. Você escolhe os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Vocês dedilham suas liras como Davi. Vocês têm instrumento de alta tecnologia, som do melhor do mundo. Ei, retorno está ruim aqui para mim. Volta o retorno. Não, agora foi muito. Não, agora foi menos. Ei, aquelas coisas. Chiado, desafinou. O som está ruim, melhor. Viciados nos seus próprios prazeres. Viciados. Vocês bebem vinhos em grandes taças e se ungem com os mais finos olhos. Mas aí me fala uma coisa: mas vocês não exercem o que deveriam exercer, que é compaixão um com o outro. Ele está dizendo: vocês gastam com bobagem, mas não se preocupam com o seu semelhante. Vocês estão preocupados com as coisas boas desta vida, mas não estão nem aí com quem não tem o que você tem. Você só quer para você, mas não divide com absolutamente ninguém. Você só quer receber, mas não dá nada para ninguém. Você tem no seu guarda-roupa 45 pares de sapato e você não está nem aí para aquela irmãzinha que tem 2. Você tem na sua casa 12 tênis e não olha para o pé do seu irmão que vem sempre com aquele mesmo tênis, você não dá um para ele. É exatamente isso que ele está falando. Estão viciados em seus prazeres, em suas coisas, querem juntar para si, porque diz assim: vocês bebem vinho em grandes taças, significa vocês esbanjam mais e se ungem com os mais finos olhos, mas não se entristecem com a situação de José,
com o que José está passando. Isso tudo é característica de um povo acomodado. O povo acomodado tende a não perceber o próximo. Não estou pregando miséria, não estou dizendo que você tem que ser um franciscano, não estou dizendo que você não pode ter as coisas. Você pode ter as coisas. Hoje o Léo falou, nós não somos por acaso mais importantes que os passarinhos. Deus nos ama mais do que os pássaros, e para eles tem o alimento, tem o vestimento e tem a casa. Se para os passarinhos Deus dá alimento, vestimento e casa, imagine para nós que somos filhos dele. Ele vai confiar a nós sempre coisas melhores. É natural do amor de Deus. Mas eu tenho aprendido que cada coisa que Deus me dá entra por uma porta, pela mesma porta eu preciso abençoar alguém, para que haja um espaço no meu celeiro. E tem gente só juntando o seu celeiro, só juntando o seu celeiro, não ajuda ninguém. Quantos crentes passa mês e não é capaz de ajudar absolutamente ninguém com nada? Essa é uma característica de um povo acomodado. E quando ele vê, ele está prisioneiro desses seus prazeres, viciado. A gente tem mania por bolsa, tem 35 bolsas, vício de bolsa. Você pode ter 100, minha irmã, mas desde que na medida que você ganha, você dê, na medida que você ganha, você dê, porque a palavra diz que melhor é dar do que receber. Mas um povo que se acomoda diz assim: venha a nós, ou melhor, venha a mim o teu reino e todas as coisas boas dele, só para mim, aqui do meu lado. Vai ficar aquelas ovelhas gordas, que não se morre no banco da igreja. Vem para a igreja, a única expectativa que ele tem é que Jesus volte hoje, quando estiver lá dentro da igreja, porque quando ele voltar comigo na minha casa, eu fico, porque eu só sei ser crente na igreja. Em casa eu amaldiçoo todo mundo, em casa eu falo palavrão, em casa é um desespero. Jesus volta quando eu estiver na igreja, por favor. Característica de um povo acomodado: só sabe ser crente no meio dos crentes, não consegue ser salvo, como o Júnior falou hoje. Não consegue. Por que não consegue ser salvo? Porque se acomodou, perdeu, ficou insípido, perdeu o gosto, não sente mais nada na presença do Senhor, não chora, não se alegra, não se entristece, não sabe mais sentar e receber de Deus, não sabe sentar e se entregar e se prostrar. Característica de um povo que se acomoda. O profeta aqui no versículo 7, ele enfatiza os avisos de Deus e destaca principalmente sobre os julgamentos que virão sobre eles. Amós, ele não era popular porque ele não só apontava o erro da nação, mas ele dizia o que é que viria sobre eles. O versículo 7 nos revela aqui o que é que viria sobre eles, e ele diz, sem mais delonga, ele diz: por isso vocês estarão entre os primeiros para ir para o exílio. Ele diz: e cessarão os banquetes desses que vivem acomodados, destes que vivem no ócio. O cara vai, aponta: olha Israel, você está acomodado. Olha Israel, você não está nem aí para os outros. Olha Israel, você está dormindo em cama de marfim, você está se espreguiçando no seu sofá, você está só juntando para você, você está comendo do melhor dessa terra, e você não está nem aí para aquilo que José está passando. E por causa disso, saibam vocês que vocês serão os primeiros a irem para o exílio. E ele disse: e vai acabar essa vida boa, e vai acabar isso tudo que vocês conquistaram, e vai acabar tudo isso que vocês têm vivido, e vivido de maneira acomodada. O cara era rock and roll, não tinha conversinha, meu irmão, era na moleira.
acho que hoje tivesse uma igreja que fosse pastoreada por Amós, essa igreja ia ser de meia dúzia de pessoas, porque ele falava na lata, ele diz aqui no versículo 8 e 11, ele mostra que Deus, ele odeia, Deus abomina a contínua maldade que havia nos israelitas. E aí ele mostra aqui que não tem outra escolha a não ser Deus abandonar eles nas mãos dos seus inimigos. O que Deus está querendo para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é que se nós vivermos uma vida acomodada em Cristo, o Senhor nos abandonará nas mãos dos nossos inimigos. Essa palavra é tão forte para os jovens, Júlio. Essa palavra é tão complexa para os jovens, Júlio. Meu irmão, minha irmã, tratem sobre isso com Deus. Eu busquei no Senhor algo para compartilhar com vocês. Eu busquei da parte de Deus algo para tratar com vocês. E talvez eu me sinto muito semelhante a Amós, mas eu prefiro terminar como Amós terminou do que terminar como Saul terminou. Eu prefiro obedecer ao Senhor e pregar o que Ele manda pregar do que agradar os homens e não obedecer ao Senhor, e desperdiçar a unção que Ele liberou sobre a minha vida, e desperdiçar a autoridade que Ele liberou sobre a minha vida, mas acabar como Saul, que não foi digno nem de morrer como guerreiro, teve que pular em sua própria espada. Ele procurava alguém, me mata, e ninguém queria matar ele, ele teve que pular sobre a sua própria espada. Ele desperdiçou porque ele foi ungido rei. Samuel ungiu ele rei. Ele teve uma autoridade sobre a vida dele de rei, mas ele se preocupou em agradar os homens, ser popular. Talvez por eu me identificar com Amós, foi que Deus liberou sobre a minha vida essa mensagem. Até porque, amados, os líderes de Israel, que deveriam ser um exemplo de retidão e justiça, no meio de tudo isso que Israel estava vivendo, sabe o que acontecia com a igreja de Israel naquela época? A igreja de Israel também tinha líderes que dormiam em cama de marfim. A igreja de Israel também tinha líderes que comiam do bom e do melhor, não estavam nem aí para o povo. A igreja de Israel tinha líderes que não honravam o encargo o qual Deus colocou sobre a vida deles quando escolheu eles. E infelizmente em nossa geração, muitos líderes também estão preocupados somente com a sua cama de marfim. Talvez alguém aí pense, mas Júlia, não é um paradoxo você falar isso? Não é um paradoxo você dizer isso na sua posição? Aonde você está? Meu irmão, eu só estou onde eu estou porque eu nunca fui um acomodado, e Deus nunca prometeu que um desacomodado, Deus nunca falou, olha, se você for envolvido com o meu reino, buscar minha justiça, você não vai ter nada. Ele nunca disse isso. Ele disse assim: busque o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Júlia, eu queria tanto ter o que você tem, eu queria tanto ser o que você é, cara. Então não se acomode. Não tem o que você fazer na sua casa, vá lavar os rejuntes do banheiro da sua casa. Não tem o que você fazer na sua vida, vá pegar as panelas da sua mãe e variar. Porque tudo isso que nós empreendemos e fazemos, haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. O que Deus quer liberar sobre nós é uma mensagem de que eu e você não podemos ser acomodados. Não podemos nos acomodar. Deus, Ele tem nos abençoado como igreja, como ministério, como congregação. Deus tem mudado a vida de muita gente que está aqui.
Você que nos visita hoje pela primeira vez, saiba que sempre que eu pegar esse microfone, eu vou ministrar o que Deus manda ministrar. E se você está aqui é porque Deus queria falar também com você. Mas eu peço licença para os que nos visitam e me dirijo àqueles que estão caminhando conosco. Eu sei que a sua vida não é hoje como foi quando você chegou aqui. Eu sei disso, de cada um de vocês. Eu lembro de cada um. Eu sei o quanto Deus mudou a sua história. E Deus está falando para esse povo que está bem, esse povo que tem sido abençoado, esse povo que não tinha trabalho, tem trabalho, esse povo que não tinha ninguém, hoje tem alguém. É esse povo. Você está bem. E o perigo é, nesta hora que você está bem, você se acomodar. Deus está chacoalhando a igreja para a gente não se acomodar. Não podemos viver só de culto. Esse ministério, essa congregação local não vive de culto. Nós somos uma igreja que caminha em grupos pequenos. Se você não tiver prazer de estar em grupos pequenos, eu quero dizer que você está na congregação errada. Procure uma outra igreja que dá valor somente a uma casa cheia, um culto com barulho. Nós somos um grupo pequeno que nos reunimos no final de semana não para pedir, mas para celebrar Ele e para ouvir Ele congregados. Nós somos grupos pequenos. Isso que você está vendo hoje começou na sala da minha casa. E às vezes eu penso que nunca deveria ter saído lá. Eu pergunto, por que Deus? Por que Deus? E a única resposta que eu ouço do Senhor é de que Ele me escolheu para ser uma voz nessa geração. E que não poderia ficar somente na sala da minha casa, porque não caberia. Mas saiba, nós não somos uma igreja que se move em cultos. Nós somos um grupo que se move em comunhão nos lares. Só nos reunimos aqui para celebrar o Rei, só para isso. Se você está aqui, se você tem estado aqui, mas não está em grupo, saiba que você está totalmente fora da visão que esse ministério caminha. E por estar fora, talvez você não está desfrutando daquilo que Deus tem para nós, como congregação local. Não sei as demais, cada uma tem uma visão. Mas aqui nós caminhamos em grupos pequenos. Talvez você se sinta meio infeliz, não seja completo ou completa. Eu desafio você. Se você não está se sentindo completo ou completa, responda para você mesmo se você está atuando em um grupo. Porque se você disser, não estou sequer num grupo, ou estou num grupo por obrigação, aí você faz uma reflexão. Você está feliz? Não estou. É porque você está fora da visão. Ou você se encaixa na visão, ou você procura um outro lugar aonde você seja feliz. E tem um monte de igreja que vive só de culto e reunião. Universal é uma, Mundial de Deus é outra, que só se preocupam com tumulto na multidão. Deus está falando comigo e com você, dizendo, não se acomode com vida de culto. Não se acomode. Você está bem. Eu te abençoei. Eu mudei a tua história. Eu tenho te enriquecido. Eu tenho mudado o seu destino. Não se acomode por isso. Porque eu fiz por amor, mas posso te entregar aos teus inimigos por justiça. Porque não é justo você receber tudo que recebeu. Não é justo você ser tão amado como você foi amado. Não é justo você ter sido tão cuidado como você foi cuidado. Não é justo você ter sido tão suportado como você foi suportado. E hoje você estar bem e não se preocupar com mais nada
se acomode, não seja acomodado. Amém? Eu não vi que a hora avançou tanto, me perdoem, que nós não sejamos como aqueles que seguiam os passos decadentes de Israel, que você não sejamos como essa geração, mas que o Senhor nos ajude a usar o nosso tempo para coisas úteis, que o Senhor nos ajude a nós ocuparmos a nossa mente com pensamentos que edificam e que ajuntam, e não com pensamentos que destroem e espalham. Que a gente não siga o exemplo decadente de que esse povo que Amós exortava escolheu. Que a gente entenda e não queira ser entregue nas mãos dos nossos inimigos. Que a gente possa fazer valer a pena o sacrifício do Cordeiro. Que a gente possa não se acomodar. E que a gente possa se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero me envolver com o teu reino. Eu quero viver a cultura do teu reino. Eu quero viver a cultura do teu reino. Que você possa se permitir ser tocado por essa palavra. Amém? Se coloque em pé. Nós temos ainda a hora extra, né? Daqui a pouco. Você pode dar tempo de comer um lanche, ir para sua casa e voltar aqui. Nós queremos convidar vocês. Da meia-noite às 2 da manhã haverá um tempo em que o Júnior vai estar ministrando uma adoração. Os irmãos hoje que programaram alguma coisa, alguém vai estar liberando uma palavra. Então, para aqueles que vão estar aqui conosco na hora extra, que Deus te abençoe. Para os que vão para a sua casa, que Deus abençoe também. Eu não quero me alongar mais. É tanta coisa que eu tenho desejo de ser útil no reino e falar para vocês. Eu tenho tanta vontade de pegar agora esse microfone e ficar só orando com vocês, conduzir vocês em oração. Mas eu tenho tentado me policiar muito com o tempo. Eu estou num propósito com Deus de tentar falar menos para que a congregação viva mais. Se você puder curvar a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Eu, de maneira especial, pessoalmente, peço perdão a Ti, se eventualmente por anseio meu, por angústia, eu pulei aqui, Senhor, alguns pontos, alguns tópicos que deveria ter falado, mas por medo do horário, eu avancei, ó Pai. Que o Senhor me perdoe, Senhor. Que o juízo disso venha sobre mim, ó Pai querido. Que eu não tenha negligenciado naquilo que o Senhor queria para esse povo. Em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti nesta hora, para receber do Senhor esta palavra. Pai querido, que o Senhor possa nos chacoalhar, Pai, para que não sejamos acomodados, Senhor. Temos dito, temos declarado, ó Deus, que temos muita dificuldade em aprender a fazer igreja. Temos dito isso, Senhor querido, com sinceridade no coração. Ainda não sabemos. Somos tão novos, Pai. Temos 5 anos de vida como congregação. E não sabemos tantas coisas de igreja, de organização, de estrutura religiosa. Somos muito jovens, imaturos. Não sabemos organizar de uma maneira eficaz departamentos. Não sabemos, Pai querido, organizar, ó Deus, as coisas burocráticas como talvez deveríamos. Somos infantes ainda quanto à estrutura de igreja. Mas, Pai, o que nos sustenta até aqui, o que nos trouxe até aqui da forma que estamos, certamente não foi a força do nosso braço. Não somos hoje o que somos como congregação por competência humana. Não temos esse espaço, esse lugar e essas pessoas conosco porque somos bons em alguma coisa. Sabemos que o que tem nos trazido até aqui é a Tua palavra. É a Tua palavra, Pai. Se há algo sobre nós, ó Deus, é o Teu favor. Se há algo que tem nos sustentado até aqui, ó Deus,
das Escrituras Sagradas. E nós queremos te agradecer por isso. E queremos dizer, ó Pai querido, que nós não seremos como este povo que caminhou, Deus, nessa decadência, nessa acomodação. Não queremos ser como este povo, ó Pai querido, que após conquistar tantas coisas, ó Pai, virou as costas para o Senhor, se acomodou, começou a viver da maneira que queria, independente, confiando em seus bens, confiando em seus estudos, confiando em sua promoção, em seu trabalho. Não, Senhor, nós não queremos ser assim, Pai. Eu louvo a Ti, Deus, porque o Senhor liberou esta palavra sobre nós essa noite. Essa palavra foi primeiro para mim, Senhor. E eu compartilho com os meus irmãos, ó Pai, e que essa palavra seja um som de uma trombeta no nosso pé de orelha, para que a gente acorde, ó Deus querido, e venhamos, ó Deus, a sair de todo e qualquer tipo de acomodação. Essa acomodação que nos aprisiona a mente, essa acomodação que aprisiona as nossas emoções, ó Pai. Nós queremos, Pai querido, estar aqui para Te servir, estar aqui, Pai, para estarmos nos envolvendo com o Teu reino, para estar aqui, ó Deus querido, sendo, Deus, tratados, e que possamos estar sendo forjados e amadurecendo, ó Deus querido, e nos envolvendo, Pai, e sendo sal efetivamente nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos ser como a luz dos postes. As luzes que brilham nos postes, elas brilham só por um tempo. E quando elas brilham, elas ainda matam. Senhor, é fácil ver numa luz de um poste o tanto de inseto morto que tem nela. É fácil olhar para uma luz que acende de vez em quando, só à noite, e ver dentro daqueles globos um monte de insetos mortos. Nós não queremos ser esta luz artificial que acende de vez em quando e ainda quando acende mata pessoas. Nós queremos brilhar com a luz da Tua glória. Queremos ser vida para outras pessoas que já se acham sem vida. Queremos ser esperança para aqueles que não têm mais esperança. Queremos, através do nosso testemunho, mostrar que ainda existe um Deus em Israel. Pai, em nome de Jesus, Deus, livra-nos de todo tipo de acomodação. Acomodação no trabalho, acomodação nos estudos, acomodação em nossa casa, acomodação no nosso chamado. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos da acomodação, livra-nos do ócio, que possamos ser úteis, que possamos ser instrumentos em Suas mãos, que possamos nos movimentar, ó Deus querido, nos empenhar, nos dedicar, ó Deus querido, e em tudo que fizermos, fazer como para o Senhor, buscando o Teu reino e a Tua justiça. E sabemos, Pai, que o Senhor cuidará de todas as outras coisas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor. Que o Senhor libere sobre o Teu povo cura, que o Senhor libere sobre o Teu povo restauração, que o Senhor libere sobre o Teu povo, ó Deus querido, a paz que tanto precisamos, porque a ausência dessa paz, ó Deus querido, traz angústia, a ausência dessa paz traz incomodação, a ausência dessa paz traz confusão, traz guerra, traz contenda. Por isso, Pai querido, libera sobre o Teu povo a Tua paz, que possamos ir em paz para as nossas casas, que possamos estar em paz aqui, Deus querido, aqueles que vão ficar na hora extra, na vigília. Que possamos, Deus querido, ter a Tua paz, que possamos não só ter para nós, mas também, Deus querido, levar a paz do Senhor aonde formos, aonde quer que a gente venha pisar a planta dos nossos pés, que nós possamos levar a Tua paz, que sejamos agentes da paz de Cristo, aonde colocarmos os nossos pés, assim como os agentes de saúde batem nas casas para levar saúde, que sejamos agentes de paz, que aonde nós formos, as pessoas olhem para nós e digam assim: lá vem aquele que traz a paz. Sejamos conhecidos como os Teus filhos que carregam a paz de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa reunião, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Espírito Santo, nós louvamos a Ti. Obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor usou os irmãos da adoração,
Obrigado, Deus, porque o Senhor usou os teus filhos na abertura do culto, durante os dízimos e as ofertas. Obrigado porque o Senhor me escolheu essa noite e me deu essa oportunidade de ministrar a tua palavra. E acima de tudo, obrigado pelo teu povo. Obrigado pelo teu povo, Pai, porque se não houvesse um povo, para quem nós pregaríamos? Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um, rica e poderosamente. É o que eu peço a Ti essa noite, ó Pai, crendo no Teu cuidado, amor e misericórdia sobre nós. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Vão em paz.